Vamos ler a palavra de Deus. Seguimos no Evangelho de Mateus. Hoje vamos ler os capítulos 11 e 12. Onde disse: terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, e os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior que ele. E, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. A que compararei esta geração? É semelhante a crianças que, sentadas nas praças, gritam para os companheiros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes, e cantamos lamentações, e não chorastes. Porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio, e veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: É um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. E não ele começou a denunciar as cidades onde se realizará a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. E naquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, porém, lhes disse: Acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se, porém, soubesseis o que significa: quero misericórdia, e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado.
partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, e, procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram: é permitido curar aos sábados? E ele lhes disse: quem de vós é o homem que, se tiver uma só ovelha e num sábado ela cair num buraco, não a pegará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, Jesus disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. Percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos, e advertiu-lhes de que não dissessem quem ele era, e para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado em quem meu ser se agrada, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e os gentios terão esperança em seu nome. E não lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. E, espantada, toda a multidão dizia: será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E, se expulso os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Quem não está comigo, está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Pelo fruto se conhece a árvore: se a árvore é boa, seu fruto será bom, se a árvore é má, seu fruto será mau. Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. E não alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Que eu ando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, chegando, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais, entrando, passam a habitar a casa. E o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa.
Enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, apontando com a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe.